Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguetão, Foguete Sem Ré, nesse projeto Foguete Sem Ré Profissões, né, Ricardinho? Nesse projeto lindíssimo, essa collab entre o Foguete Sem Ré e o CCPA, uma coisa super bacana, um projeto super bacana, uma iniciativa super bacana, só não é mais bacana do que Ricardinho Sá, senhoras e senhores. Obrigado, vou bater pau pra mim mesmo, hein? Tem coisa mais louvável, meu. É um auto-reconhecimento. É verdade. Né? Muitas vezes a gente se boicota, se auto-boicota, né? Mas quando a gente chega num determinado momento da vida, que a gente tem segurança em se auto-reconhecer... É verdade. Né? Isso é bonito. É bonito, é um processo de evolução, né, Ricardo? Eu queria falar uma coisa sobre esse Foguete Sem Ré Profissões. A gente já tá chegando na metade. Sim. Esse aqui é o nosso sexto, né? Certo, sexto não sei, convidado. por sua conta e risco. Não, não contei. Eu tô Você tem segurança nisso? Tenho. Isso tá certo disso? E eu já estou com saudade do projeto. Sim. Sim. Eu não sei se o pessoal sabe, mas é um projeto que tem... A gente tem ele tem já um limite de episódios. Ele tem um limite teórico, eu né? vou dizer Digamos assim. a Porque, primeira por exemplo, parte. a primeira temporada, né? A primeira temporada. Considerando aí que o CCPA tem quase 40 anos pouquinha coisa, de existência, né? Mais ou menos ali uma média entre um ano e outro ali de 800 alunos, né? É muita gente, por baixo, se fizer multiplicar aí, meu amigo. É gente muita. É muita gente. Isso é doido. Dá pra gente fazer o Foguete Sem Ré Profissões até... Gosto muito dessa ideia. Roda a vinheta, turma. Eu sou feliz. Feliz por ter conhecido um mundo maior do que eu imaginava. Feliz por ter conquistado meu lugar na vida de pessoas. Sou feliz por fazer parte de uma família linda, em poder ter prazer, realização e sucesso na carreira que escolhi. Eu sou feliz. Sou feliz porque fui preparada para isso. Porque se preocuparam com os meus sonhos, os meus desejos. Porque souberam perceber meus talentos, minhas aspirações e o potencial que tinha para a vida. Minha base foi formada por quem se preocupava comigo e não me tratava como número, para que eu fosse dona do meu futuro. CCPA. Somos donos do nosso futuro. Estamos de volta, Foguete Sem Ré Profissões, uma collab entre o Foguetão e o CCPA, o colégio que eu estudei a vida toda. Eu e Ricardinho Sá estamos... toda quinta-feira lançamos um novo episódio do Foguete Sem Ré Profissões, que é um projeto que é uma homenagem, né? Jogar o tapete vermelho para reconhecer grandes ex-alunos que têm histórias fantásticas, que têm profissões reconhecidíssimas, né? E o Foguete Sem Ré Profissões é justamente para homenagear esses ex-alunos, transformar e registrar esses ex-alunos como referência nas suas profissões, contando um pouquinho da sua história, da sua carreira. E pela primeira vez estou gravando um episódio hoje com... Não é conterrâneo, não, é com... Contemporâneo. O quê? Contemporâneo. Isso, senhoras e senhores. Obrigado, Ricardinho Sá. Compartilharam de uma mesma época. E vale ressaltar também, eu gosto muito de falar sobre comprometimento, compromisso. Estamos aqui numa quarta-feira, em pleno período junino, gravando, quarta-feira, 9 horas da noite, produzindo esse episódio para levar um conteúdo super bacana para você que acompanha o Foguete Sem Ré, para você que acompanha a história do CCPA e para você que está acompanhando esse projeto super bacana, não é isso, Ricardinho? Exatamente. Mais alguma coisa? Não, hoje é dia de... Não vai sair na época, Sim. mas hoje está acontecendo o Arraiá do Povo com limão com mel. Sim, inclusive... E eu soube que você gostaria de estar lá. Rapaz... Mas assim, o treino fica prejudicado. Na verdade, quem gostaria era a Cris, né? É verdade. Quem gostaria era a Cris. Gosta pouco. E se ela gostaria e deixa ela feliz, me deixa feliz, obviamente. Né, tá certíssimo. Meu compromisso matrimonial. Certíssimo. Né? Só que aí eu precisei fazer uma negociação para a gente poder estar aqui gravando, inclusive para não comprometer meu treino de amanhã, né? Tá vendo? Era isso que eu tava. É isso que eu queria ouvir. Turma, ó.
esse episódio do Profissões é com um cara que estudou comigo, né? Nós estudamos, não na mesma sala, né? A gente não estudou junto, mas a gente estudou na mesma série ali, né? A gente se formou no terceiro ano no mesmo período, né? Ali, 2002, não é isso? 2002, há 22 anos atrás, meu amigo. É muita história de lá pra cá, viu, Ricardinho? É chão. E é engraçado porque a gente conversando aqui nos bastidores, no nosso NFT, que a gente vai lançar nosso NFT para a turma acompanhar os bastidores do Foguete Sem Ré, que muitas vezes, preciso confessar a vocês, é mais rico de conteúdo do que o próprio episódio, né, Ricardinho? A gente precisa ser sincero. Isso é verdade. Vamos ser justos. Tivemos já vários exemplos aqui. Né? Esse sofá preto que não nos deixa mentir. É verdade. Não é isso? Mas, e aí é engraçado que a gente... Sabe aquele papo de... Rapaz, na época do colégio, você lembra de não sei quem? Hoje não sei quem faz isso. Hoje não sei quem, não sei o que lá. Não sei quem tem filho, não sei quem não tem filho. Fulano de tal se formou, fulano de tal não se formou e casou e separou e vai pra lá e vem pra cá e vai lembrando assim das pessoas e vai vindo aquela lembrança afetiva, né? Quase Aquela uma memória nostalgia. afetiva, uma nostalgia incrível. E cara, ó, não me deixa mentir, viu? Currículo pergaminho, viu? Currículo pergaminho. Esse é do bom. Vou tentar, como diria a nossa amiga, nossa amiga Gabi Lobo, um poder de síntese, viu, Gabi? Vou usar meu poder de síntese agora para tentar resumir o pergaminho que você me passou. Esse cara é fonoaudiólogo, certo? Cara, não sabia que ele tinha se formado em fonoaudiologia, tá? Soube, né? Quando iniciamos toda a pré-produção do nosso grande episódio de hoje, com especialização em disfagia, voz e gerontologia, certo? Obviamente eu não sei o que é. Nem eu. E vamos descobrir, tá? E ele tem aprimoramento em neuromodulação não invasiva, doutorando em ciências biomédicas, coordenador da pós-graduação em fonoaudiologia e área multiprofissional, membro do Comitê de Fonoaudiologia da Sociedade Brasileira de Neuromodulação. Pai, minha dicção tá boa, viu, filho? Tá, parabéns. Em neuromodulação e diretor primeiro ou número 1 do NESC, Núcleo Especializado em Saúde e Educação, e coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisa de Voz em Sergipe. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta. Porque o bacana do Foguete Sem Ré e o bacana do Foguete Sem Ré Profissões é porque a gente traz toda a temática do jeito bem leve, divertido, descontraído. E confesso a vocês que isso a gente foi construído meio que sem querer, né, Ricardinho? Sem querer, mas... A gente não parou pra dizer, ó, vamos fazer isso, para fazer aquilo. Mas todo mundo que vem me parando na rua e dando feedbacks, etc. Poxa, o que eu acho bacana do Foguete é que vocês falam de coisas sérias de um jeito leve, né? Não é aquela coisa parecendo aula e bababá. Sim. É por isso que, bicho, você é fã de Ivete Sangalo? Sou fã de Ivete Sangalo. Fã de Ivete Sangalo e você foi apresentar um trabalho, fazer uma palestra no congresso na gringa, brother. É isso aí também. Como é isso aí, hein, Tiagão? Como é que mistura isso tudo aí? Bom, Seja muito bem-vindo, antes de mais nada, meu amigo. Maravilha. Obrigado, Bruno. Obrigado, CCPA, aí, pelo convite para estar aqui. É um prazer muito grande estar entre essa lista mais de... pra cá, Tiagão, só para o seu... essa lista de homenageados uma voz bonita do dessa, CCPA. Nosso Então, privilégio, né, filho? Aveludada. então, é um privilégio. Eu já tive o privilégio também de ser homenageado pela Universidade Federal de Pernambuco, enquanto o que eles consideram como um ex-aluno exímio. Mas aí eu tenho um contingente muito menor. O CCPA, como você comentou, colocam X alunos por ano. E ser lembrado para ser como homenageado nesse período realmente me envaidece e me deixa extremamente feliz por estar aqui. Então, e sobretudo sobre a sua batuta aí, né, que você vem fazendo esse trabalho aí há 2 anos e alguma coisa, né, Bruno? E que é um trabalho, como alguém comentou, muito leve. É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho dessa história para a gente falar um pouquinho
da fonoaudiologia, do que é disfagia, de por que que eu sou fã de Ivete Sangalo. E dentro do meu currículo faltou você falar ex-aluno do CCPA. Faltou não, né? Você falou, mas de uma outra forma, né? É verdade. De uma outra forma. E Certíssimo. por esse motivo que eu estou Você aqui, está né? certíssimo. Mas estou aqui. Tiagão, me diga uma coisa. De onde surgiu ser fã de Ivete Sangalo assim, velho? Como foi que você começou isso aí? Da época da banda Eva, é? Da época da banda Eva. Sempre gostei muito de Aquele CD Ivete. deve ter sido um dos CDs mais vendidos da história da música brasileira. Né? É verdade, é verdade. Mas eu comecei muito a acompanhar a Ivete porque eu me identifico muito com ela, na verdade, né? Eu acho que ela fez e faz uma carreira muito sólida, de forma muito transparente e muito espontânea. Eu me considero uma pessoa muito espontânea e que no início da profissão, por ser muito novo, na verdade eu passei no vestibular com 16 anos. Foi mesmo, velho? É, como eu passei na Universidade Federal, aí estava em greve, eu entrei com 17. E por que você deu esse pulo assim? Porque eu entrei na escola jovem, mais jovem. Então, eu entrei certo. todo, normalmente entra com 13, eu entrei com 2, como eu nasci em novembro. Nós nascemos em novembro. Ei, Ricardo, só esqueci. Turma, Como é que tem? Não existe nome senhoras pra e isso. senhores, Quem nasce no mesmo dia. vejam só isso. Tiago, nós somos gêmeos. Né, Ricardinho? Parando Eu esqueci de mencionar isso, pô. Para analisar, Percebeu como a gente se parece? tem um pouco, um 2 filhos pouquinho... de cabelo branco. É, Rapaz, vejam que coincidência, turma. Ô, Bruno, que você quer, pô, Tiago, você tem quantos anos e tal? Tem 39, vai fazer 40 esse ano. Pô, eu também, que eu vou fazer em novembro. Ô, rapaz, vou fazer em novembro também. Você vai fazer que dia? 26? 26? Eu também. só estendeu a mãozinha assim, eu também. Eu também. Não falou assim com essa, né? Com essa maneira intensa, né? Que... É a sua assinatura, né? Vamos lá, Tiagão. exato. Desculpe atrapalhar Não, teu não, raciocínio, nada. meu irmão gêmeo. Vamos nessa. Nada. Então é isso. Como ela é uma pessoa que sempre foi muito transparente, muito espontânea, isso sempre me chamou muita atenção. E porque também me considero uma pessoa sempre, é uma característica muito marcante minha, sou uma pessoa muito bem-humorada. Poucas coisas me tiram o bom humor no dia a dia e eu vejo muito isso nela dali. Então eu via muito como uma pessoa que é espontânea, transparente, mas que leva seu trabalho muito a sério e ter o resultado que ela tem. E no início da profissão, por ser mais jovem, que foi o motivo que a gente entrou aí na data de nascimento, eu tinha que ser um pouquinho mais ponderado, porque as pessoas não me davam confiança, porque vinha assim, várias vezes chegava no consultório assim, é você que é doutor Tiago? Isso, imagine isso há 16, 17, 18 anos atrás, né? Sou eu. E eu vi a cara de decepção das pessoas, porque vinham com a expectativa de que era alguém de barba branca, enfim. E aí era eu. Então tive que, por muito tempo, segurar um pouco essa espontaneidade, até algumas coisas no meu dia a dia da vida, por conta de ser jovem e não poder passar isso. E aí, ao longo do tempo, a gente vai ganhando confiança, segurança, autorreconhecimento, como você falou para o Ricardo. E aí foi quando eu comecei a voltar a ter a espontaneidade que eu tenho, porque agora não tenho mais medo do julgamento das pessoas. Porque já estou começando o início de carreira, mas que já está aí, de alguma forma, já se consolidando, né? Ô, Tiago, mas me deu um tilt aqui na minha cabeça. peraí. Na época, então, quando a gente era terceiro ano, você tinha 16 anos. Tinha 16 anos. Porque, é sério, tô falando sério, não é resenha não agora. Meu irmão, o Tiago sempre foi grande, pô. Ele sempre foi grande, sempre foi forte. Naquela época você tinha 16 anos, bicho. Eu terminei com Daquele 16 anos. tamanho. Daquele tamanho. Tanto é que meu filho mais novo tem 10 anos e todo mundo acha que ele é da sétima e ele é quinto, que ele tem 12, 13 e ele tem 10 anos, né? Então, eu acho que ele vai me passar, né? O meu mais novo. Quem acho é não Qual a sua volta, altura, né? que ele Tiago? vai me passar. Eu tenho 1,91. 1,91. Mas já tô estamos já na fase do envelhecimento. Eu não, você não vê não, Estamos. mas fale por você. Você lembra Eu que tô você... chegando no clímax. Não. Meu clima vai bater ali uns 45, 50 anos, papai, não informar vê que, não. tecnicamente, você já passou Não, no que clímax. tecnicamente... Lembra que você leu uma palavra aí chamada Esqueça gerontologia? Não, nem quero saber mais o que é isso. Essa é Me você chama de Peter Pan. Gerontologia é o estudo, é a ciência do envelhecimento. Então, foi uma das áreas que eu me ative a estudar, a me aprofundar. E do ponto de vista biológico-molecular, a gente começa a envelhecer em torno de 25 a 28 anos de idade. E aí, ao longo do tempo, que vão vindo sinais, ruga, cabelo branco, a coluna vertebral, enfim, os outros sinais que a gente vê do envelhecimento. Mas do ponto de vista biológico-molecular, 25 a 28 anos, aliado às escolhas do dia a dia. Se eu optei em ser sedentário, esse envelhecimento ele vai se mostrar mais precoce. Eu tenho envelhecimento que é normal da audição.
Hoje é uma preocupação que a gente tem com essa geração, inclusive lá em casa, quase todo dia eu falo sobre isso aos meus filhos, fone de ouvido. Todo mundo vai ter uma perda auditiva inerente ao envelhecimento. Mas essa geração que durante a saúde auditiva normal já usa e abusa de fone de ouvido, quando chegar no período do envelhecimento, eles vão ter o envelhecimento mais o fruto de abuso de fone de ouvido. Então, a gerontologia nos dá um olhar muito maior e um olhar mais longevo da vida do que a gente pode, do que a gente deve, ou que não deve fazer, ou o que a gente faz, mas que sabe que vai ter que arcar com determinadas consequências, né? Ô, Tiagão, mas me diga uma coisa, que eu acho Ficou que... um pouco triste, bro. Não, porque não, pô. Você engasgou com a gerontologia Não, aí, porque, ó. veja, vamos lá, turma. Pô, eu com 30 pesava 120, eu com 40 tô pesando 83. Você mudou seu estilo de vida e tá em tempo. Sempre é tempo de mudar. Não precisa, eu já tenho 50, tenho 60, sou sedentário, não faço atividade física, não faço atividade cognitiva. Não, eu quero chegar lá 60, 70, eu quero estar fazendo aula de violino, por exemplo, que é o instrumento mais complexo do ponto de vista cortical. Então, eu vou utilizar outras áreas do cérebro que até então eu não utilizo. Então, quando eu já tiver menos coisas para fazer do que eu tenho hoje, porque eu não tenho condição de fazer aula de violino, aí eu vou fazer isso daí como uma atividade cognitiva mesmo, né? Ô, Tiago, mas me diga uma coisa, que eu acho que isso todo o projeto Foguete Sem Reprofissões, ele também tem um quê de inspiração, certo? Sim. Principalmente para a garotada que tá ali no finalzinho do ensino médio e tá com aquela nuvem de interrogações em cima da cabeça. Velho, com 16 anos, você já foi direcionado para o que você queria fazer? Isso é uma pergunta. Sim. A segunda pergunta não tenho muita segurança de dizer isso, talvez seja até vamos lá, vamos transformar isso numa pergunta. Eu não lembro de uma pessoa que tomou uma decisão de fazer fonoaudiologia da geração da gente. Sim. Certo? Fato. Não era uma profissão muito popular, Sim, digamos assim, né? E nem tinha aqui também, em Aracaju, em Sergipe, né? Pior ainda, certo? Eu queria entender assim, como é que funcionava e o que é que foi implementado no seu modelo mental para que você com 16 anos tivesse a segurança... né? Para que você tivesse a segurança de tomar uma decisão, saber o que você já queria, tomar uma decisão de morar em outro lugar, porque você com 16 anos, você teve que morar em outro lugar, né? Como foi esse processo ali no terceiro ano ali? Excelente pegada aí, viu, Bruno? De fato, né? Para muitas pessoas a fonoaudiologia acaba sendo às vezes segunda, né? Era mais segunda ou terceira opção. Mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área de saúde. Até esse tema cai muito bem dentro do CCPA, né? Dentro dessa série que vocês estão fazendo. Eu queria fazer alguma coisa na área de saúde. Não sabia o que exatamente. Cheguei a fazer teste vocacional. Eu fiz teste vocacional na época que dizia que era alguma coisa que trabalhasse com pessoas, né? Não foi muito claro, assim, é alguma coisa com pessoas e saúde. Ficou entre saúde e humanas. Mas com pessoas. De fato, isso aí é o meu beabá. Passo o dia inteiro lidando com pessoas, com alunos, com professores, e realmente eu gosto muito disso. E aí eu falei, eu quero alguma coisa na área de saúde, mas nada que tinha aqui na UFS, que eu morava aqui em Aracaju, então só para dar um recorte, eu não sou daqui de Aracaju, né? Eu sou de Recife, mas já moro aqui já há algum tempo, então já falo cabrunco, só não falo ainda, pera ainda. Vai falar pronto? Pronto, mas pronto acho que é do Nordeste. Tem algumas coisas que são assim, daqui, né, e outras que são do Nordeste, né? Assim como também tirei o butá de Recife, quando eu vim morar aqui, era o que mais encheu meu saco. Eu vou botar essa caneca aqui, então bute, Tiago. Aí eu acabei passando de tirar, porque tem coisa legal lá e cá, né, e nem coisas não tão legais lá e cá também. E aí, eu já tinha feito fono. Eu já fui paciente de fono quando eu tinha, sei lá, eu não tenho claro isso na minha cabeça, mas de 8 a 12 anos eu já tinha sido paciente de fono, porque eu respirava pela boca quando ia dormir. Então, aí eu falei, eu já tinha sido, acho que eu quero uma coisa diferente. Nada disso que tem aqui que eu conheço. Odontologia, medicina, fisioterapia e biomedicina. Era o que era mais claro na época, né? Eu falei, nada disso. Eu ainda cogitei odontologia. E eu acho uma profissão muito bonita, mas agradeço muito por não ter entrado na odontologia, porque na fono eu consigo estudar mais o indivíduo como um todo, e não focar tanto na cavidade oral. Tenho vários colegas dentistas, enfim, mas é questão de perfil mesmo.
E aí foi quando eu falei, acho que vou fazer isso daí. Tem lá em Recife, é o 7º melhor curso do país. Então eu vou lá e vou voltar para minha terra, né? E aí, como naquela época a gente estava conversando isso aqui nos bastidores, não existia, né? Não era um vestibular unificado como é hoje. Então a gente tinha que escolher as universidades que a gente queria fazer e que não chocassem as datas. O que a gente fala de unificado turma é o Enem, né? Você faz uma prova e com a nota daquela prova você concorre a diversas vagas em diversas universidades, né? O SISU. Engenharia na Universidade Federal de Porto Alegre, em Recife, enfim. E aí foi quando eu quero fazer 3. Só testei para federal. E aí eu fiz o FPE, Fonoaudiologia, que foi onde eu ingressei e me formei. Fiz o FPB, fiz nutrição e fiz aqui em Sergipe engenharia. Né? Aqui eu não tinha nada assim que tanto me interessasse. Como meu pai era engenheiro, aí eu falei, vamos agradar o velho. Sim. Aí fiz engenharia. Aí, por ordem, a primeira era de Recife, depois João Pessoa e depois aqui em Aracaju. Eu passei, aí fiz a prova de Recife, 2 semanas depois eu fiz a de João Pessoa. No segundo dia da prova, aí eu recebi a notícia, aí já fui fazer o 3º dia de prova já com a cabeça raspada. E depois Aracaju sempre era um dos últimos. Eu fiz o vestibular aqui, acho que era em janeiro. Foi em janeiro. E aí passei em engenharia também. Acho que ainda continua isso. Até você pode me reforçar, não sei como é que tá isso no CCPA. E aí colocar umas faixas na frente da casa da gente. Sim. E ainda continua. Continua? Eu tenho foto, viu, Roberta? Eu tenho foto com a faixa lá. CCPA, Engenharia de Alimentos, Fonoaudiologia UFPE e Nutrição UFPB. Eu tenho essa foto. Não tá muito bonita, mas eu tenho essa parte a gente precisa pular, né? Mas tenho lá. Então foi por isso. E aí foi uma decisão que é muito precoce, porque você escolher o que você vai fazer ao longo da sua vida com 16 anos é muito precoce. Então a chance de dar errado é muito grande. Mas felizmente eu posso dizer hoje, né, depois de quase 20 anos de profissão, que escolhi a profissão correta. E eu brinco, Bruno, que eu trabalho com as 2 coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é falar e comer. Já falando aí que você falou de fagia, é a dificuldade em engolir. Sim, certo. Então eu trabalho com as 2 coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Então é por isso que todo dia eu trabalho feliz. Mas quanto tempo de curso, Thiago? São 5 anos. 5 anos. 5 anos, Mas passou 5 anos, tal, beleza. Formou, e aí? Aí eu fui para São Paulo. Certo. Sofri muito bullying. Muito bullying. Quando eu chegava no lugar e falava, bom dia. Bom dia, chegou o Thiago. Ele veio do Nordeste. Eu cheguei, eu sempre conto isso, todo mundo que tem R$1 de amizade comigo sabe dessa história. Quando eu cheguei lá em São Paulo, para fazer a minha primeira pós-graduação, todo mundo tinha seu brasão de PUC, USP, Unifesp, aí eu era UFPE e com esse sotaque, né? E aí teve uma colega da minha turma que ela teve a audácia, ela me perguntou durante o intervalo se eu andava com a peixeira dentro da calça. Você é do Nordeste, né? Você anda com a peixeira dentro da calça. Eu disse, oi? Quer ver? Eu dizia logo. Alguns amigos me falaram que eu devia ter dado essa resposta, mas na hora, né, não tive. Eu falei, não ando com peixeira, mas eu também não tomo um chopps e 2 pastel. E aí eu falei da mesma coisa, que é o que eles têm tem dificuldade na concordância verbal. E aí ela, nossa, que ignorante. Que ignorante. Você tá falando no século XXI você tá me falando isso? Não existe isso mais, né? Enfim, então eu sofri muito, aprendi muito. E isso me fez criar uma carcaça grande. Ainda uma coisa ou outra, em alguns congressos maiores, ainda você sente uma coisa ou outra por conta do sotaque. E aí onde eu vou é lá, Thiago Ferreira, SE, né? Então hoje a maioria das pessoas acham que eu sou de Aracaju, eu tenho o maior orgulho de morar aqui, faço propaganda. Já sou amigo do presidente da Câmara dos Deputados, já disse a ele que eu quero uma rua com meu nome. Só uma rua, uma avenida, alguma coisa assim. Porque para onde eu vou, eu falo de Aracaju, eu falo de Sergipe, e já trouxe muita gente boa para conhecer Aracaju por conta da profissão, para dar aula, para dar curso, enfim. E tenho o maior orgulho de me dividir hoje como sergipano e como pernambucano, né? Aí você foi para São Paulo fazer pós. Fui fazer pós. Após em? Disfagia. Certo. Ok. Que é a dificuldade em engolir. Você passou quanto tempo em São Paulo? 2 anos. Aí depois eu voltei e vim morar... Aí eu vim para cá, né? Eu ficava lá e cá, na verdade. E aí depois eu voltei para fazer a especialização na área de voz, em São Paulo também. Peraí. Deu um título aqui na minha cabeça. Você foi fazer a pós. Isso. Terminou. Quanto tempo? Isso, aí eu ficava... Tinha épocas que eu ficava lá 2, 3 meses, aí voltava, e depois eu ficava indo e vindo, por causa do período da frequência das aulas, né? Entendi. Aí depois eu voltei, depois de algum tempo que eu não lembro de cabeça quanto tempo, e voltei para fazer uma outra pós na área de voz. Entendi.
Mas, Thiago, me diz uma coisa, a sua atuação é consultório? Porque eu vejo você muito com a veia acadêmica, assim, como é que... Hoje eu tenho a felicidade de fazer tudo o que eu quero, eu faço o que eu gosto, né? Eu faço consultório, eu coordeno uma equipe de serviço domiciliar, de atendimento domiciliar para pessoas que têm mais dificuldade em se locomover e que têm dificuldade de deglutição e dificuldade de fala. Eu faço a gestão do NESC, né, junto com a minha sócia, a Milka Teles, então a gente se divide as coisas lá, e eu coordeno a pós-graduação e eu faço exames de deglutição e de voz, chama videoendoscopia da deglutição. Então, a depender do dia, eu estou professor, eu estou na clínica, eu estou no consultório, eu estou gestor, então eu consigo hoje fazer dentro daquilo tudo que eu gosto, velho. Dentro das minhas áreas de especialidade e das minhas áreas de atuação, porque tem gente que odeia dar aula, eu adoro dar aula, né? Tem gente que odeia atender em casa, eu adoro atender nas casas, adoro fazer consultório. Hoje, o que eu não faço mais desde que eu entrei no doutorado é hospital. Hospital aí, desde 2018, aí eu coordenava o serviço de vários hospitais aqui em Sergipe. E aí, aos pouquinhos, eu fui saindo, porque acaba que é o que toma mais tempo, seu telefone sábado, domingo, feriado, não para. E aí eu tinha, quando eu entrei no doutorado, que é na Argentina, para complicar mais a sua organização aí, aí foi quando eu saí dos hospitais e aí para assumir o doutorado, né? Que espero terminar até o final desse ano. Tô aí na luta. Cara, eu tô... Uma coisa que tá... exatamente isso aí, cara. Me fazendo coçar a cabeça Eu vou fazer uma pergunta idiota. Que é... Cara, eu não tinha noção. Quer que eu faça por você? Faça. Pra você não... Faça. Se constranger. Você vai fazer a mesma pergunta que eu vou fazer, tenho certeza. Como bom professor, não existe pergunta idiota. Sim, claro. Mas vamos lá. Será que a gente tá pensando a mesma coisa? Vá, faça aí a pergunta. Aí o negócio, vamos falar junto. Não, eu tô impressionado assim com o tamanho de possibilidades, né? Que a área oferecia, né? Tá expandindo assim na minha cabeça o que é a profissão do fono, né? Sim. A pergunta idiota, que eu chamei de idiota, e você deu essa aula, né? Esse clichê cara, eu não tinha noção dessa quantidade de possibilidades, dessa variação, assim, na minha cabeça, o fono, você para consulta, sei lá, eu vejo muito do dia a dia, assim, né? Pô, não tá conseguindo falar alguma coisa, falar melhor, não sei o quê, tal. E aí você já falou de saber engolir, deglutição, não sei o quê, respiração. Como é esse leque, assim, dessas possibilidades, assim? Cara, então, na verdade, eu tô falando do nicho, porque hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com as minhas áreas de especialidade, e quando a gente se forma, todo mundo meio que faz uma clínica geral. Certo, né? Então, eu atendia criança, eu já não atendo criança já há muito tempo, porque eu adoro criança, tenho filhos, tenho vários afilhados, mas para trabalhar não tenho perfil, e tem que ter perfil. Como eu tenho muita paciência, que é a minha outra especialidade, que é a área de gerontologia, né? Que é trabalhando com idosos. Então, dentro da Fono, a gente tem, na verdade, 16 especialidades, né? Eu tenho 4. Mas tem muito mais outras coisas aqui. Tem 16 especialidades. Aí tem muito mais outras coisas aqui muito mais coisas aqui que eu não faço por perfil, né? Então, eu não trabalho, por exemplo, minha sócia trabalha muito com crianças implantadas, que usam implante coclear para voltar a ouvir. Trabalha também com coclear, que são aquelas crianças que já nasceram surdas, ou crianças que não conseguem se adaptar a um aparelho auditivo tradicional e implantam cirurgicamente na cabeça um aparelho que se chama implante coclear. Nunca viu nenhuma criança que fica com um aparelho aqui, com uma coisa aqui na cabeça, assim, exposta. Um fiozinho ligando. Isso, exato. Ele já viu. Nunca vi. Pronto, é uma área, quase outra profissão, que é o que minha sócia trabalha muito, né? Lá no NESC. E ela trabalha com reabilitação vestibular, que é quando ela faz o diagnóstico e faz o tratamento das pessoas que têm tontura, né? Então, como fonoaudiólogo, eu posso trabalhar com isso, mas não é minha área. Como assim que tem tontura? Que tem tontura, que tem vertigem, né? Então, vestibular se refere ao aparelho vestibular, que é o aparelho de equilíbrio do que a gente tem, que é onde está o famoso órgão de corte. Já ouviu falar esse nome? Parece um caracolzinho, que é onde a gente escuta. É o órgão responsável pela audição. Não, né? Então, aí ela trabalha com isso, As pessoas que tentam... É isso, exatamente. Isso é um implante coclear. Então, essas pessoas, por exemplo, se forem entrar num banco, elas têm que ter um cartão, porque vai apitar no banco, né? Como quem tem marca-passo também.
Então, é uma espécie de marca-passo implantada no cérebro dentro do sistema auditivo. Isso aí é outra profissão, é outra coisa. É outra profissão, não, é fono. Tô falando assim porque é muito amplo, então... Uma especialidade bem... É outro Uma nicho. especialidade específica, né, cara? Tem as crianças com autismo, tem pessoas com dificuldade de leitura, de escrita. Isso aqui que eu achei sua cara, Isso. Bruno, Aí tem aí para poder a turma aí se familiarizando, né? Então, essas pessoas que têm tontura, por exemplo, tem que é o mais comum, tecnicamente chama vertigem paroxística postural benigna, que é aquelas pessoas que estão no carro e aí ligam o para-brisa e ficam tonta. Você nunca conheceu ninguém que tem não, isso? Essa daí eu não conhecia. É o AVPPB. Então, pronto. Isso é passivo de reabilitação fonoaudiológica. Você faz umas manobras, faz um diagnóstico, tem alguns exames que a gente faz, que faz também lá no NESC, e você faz a reabilitação. Mas, entre aspas, cura ou é... Sim, resolve, né? Como qualquer problema, tem problemas mais leves e problemas mais acentuados. Então, vão ter tratamento... E que eu não tinha ideia que isso resolveria. Então, são várias áreas de especialidade. Hoje eu me atenho, eu falei que eu faço as duas coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é falar e comer, mas eu acabo trabalhando com 4 áreas de especialidade. Voz, deglutição, paralisia facial e ronco e apneia. De fato, são as minhas 4 áreas de atuação, né? Então, trabalho também com os distúrbios do sono. Meu Deus do céu. Eu tô tirando não, pô, tô impressionado. A gente vê eu tô impressionado. Foi ronco e apneia, eu achava ronco que era... Como é que chama aquele? Que é um nome comprido pra caramba, otorrino. Também, otorrinolaringologia. Sim, também, sim. É porque a gente tem um leque... Aí vai abrir várias abras aí, né? Mas quando eu tenho um distúrbio do sono, eu tenho várias possibilidades da causa daquilo dali. Dependendo da causa, pode ser cirúrgica, pode ser uma implantação de um aparelho chamada CPAP, que a gente usa para dormir, que é colocado e adaptado por um fisioterapeuta. Pode ser que tenha um problema na arcada dentária, eu preciso de um aparelho de avanço mandibular, que aí são os odontólogos do sono. E pode ser que tenha alguma alteração das estruturas mole, lábio, língua, bochecha, palato mole, faringe, aí entra o fonoaudiólogo. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico correto para saber quem é que vai tratar aquele indivíduo. Otorrino, fono, físio, dentista do sono, enfim. Aí vai depender um pouquinho em relação a isso. Aí tem que ver uma conexão muito grande entre esses profissionais para escolher o melhor para tratar aquele caso, né? Sim, exatamente. Porque aí o diagnóstico vai cair na mão, muitas vezes, de diferentes profissionais, né? Então, quando eu recebo algum paciente de sono, eu sempre falo, de cada 10 pacientes que eu recebo, eu trato um. Os outros 9 eu encaminho para físio, para fazer cirurgia bariátrica, para fazer cirurgia ortognática, para fazer cirurgia para retirar a úvula, para fazer fisioterapia para o psicólogo. Nem falei do psicólogo, porque pode ser um caso mais atrelado à insônia e ansiedade. Então, nesse caso dessa área do sono, o que eu preciso é de um diagnóstico correto para saber qual dos profissionais que vai ser o eleito, ou porque pode ser fono e otorrino e dentista, otorrino e físio, enfim, aí abre aí dá outro podcast para falar de sono, que é um tema bem interessante também. Ô, Tiagão, outra pergunta, assim, existe Você me permite lhe interromper brevemente, assim, porque eu fiquei muito curioso. Eu acho que ele tem algum problema de sono. Não. Por isso, ou o pai, a mãe... Não, pior que não. Eu durmo muito bem. Eu durmo pouco e acordo bem. Vai dizer que fulano ronca. Não. É porque você falou de tirar a úvula. Isso. Que caso é que pode gerar isso, Thiago? Úvula é aquela campainha que a gente tem na boca. Quando a gente abre a boca, tem aquela campainha, né? Então, muitas vezes, eu tenho uma úvula que ela é de um tamanho muito maior do que se deveria. Úvula, assim como o apêndice, é um órgão vestigial. Ela não funciona não tem função de nada. Só de dar trabalho quando acontece esses casos. Então, se o indivíduo ele tem uma úvula muito grande, aqui é a língua, tá? Essa úvula ela pode deitar na língua e aqui é um ponto de contato. Na hora que o ar vai passar, é o ponto de contato que gera o ronco. Aí, nesses casos... corta a úvula. Então, se eu avalio e identifico isso, eu encaminho para um colega otorrino e ele vai lá porque é ele que faz esse tipo de procedimento. Caramba, então, vai depender do que o cara tem, né? Eu tô impressionado, pô. O negócio da úvula, velho, que é o sininho. Ele gostou da úvula. É o sininho, a campainha. Que causa ânsia, às vezes. Sim. Né? Pode ser lá também, pode ser. Então, eu falei, puta, é vestigial.
É um órgão sair, que não não faz serve falta. para nada. Não sabia disso. Nada, nada. Assim como o apêndice. Pra que serve o apêndice? Sempre bem. Pra que serve o apêndice? Pra dar apendicite. E o cara tem que sair de onde tiver pra ir operar. Não serve pra nada, né? É um órgão vestigial. A úvula é a mesma coisa. Então, a úvula é o final do palato mole, que é o céu da boca. Então, o palato mole serve e muito. Que o palato mole é o que serve pra fechar o contato da boca pro nariz. Senão a gente fala com a voz nasal, ou na hora que come, como todo mundo já comeu, e sai um grão de arroz pelo nariz, ou água. É Clássico. porque esse palato não fechou corretamente. Você falou comendo, ou você comeu falando, por exemplo. Aí pode acontecer de incoordenar e entrar um grãozinho de arroz ali com todo mundo. Pô, tem uma agonia, velho. É. Cê é doido, Então uma o palato mole ele serve muito, é fundamental. Agora, o que está pendurado, que tecnicamente a gente chama de úvula, campainha e outros Aham. nomes que as pessoas dão aí, não tão bonitos, né? Ele não serve pra nada, é um órgão Aham. vestigial. Irmão, que negócio bonito. Muito né, interessante. velho? Conversar com gente que entende do que tá falando, né, é. bicho? Ô, Tiagão, me diga uma coisa, tem uma É. discrepância muito grande em remuneração, assim, velho? Tipo, dentro dessa cadeia da profissão, assim, sei lá, entendendo fonoaudiologia como Sim. a entendi. mestre ali, tem várias ramificações, tem muita variação de remuneração e tal. Tem. Acho que isso é super importante também da gente comentar, Eu né? vou ser sincero, assim, é Eu- uma pergunta até, não sei se eu tô sendo invasivo assim e tal. É, sei lá, eu tenho a impressão que os fonoaudiólogos que eu conheço, não conheço Você muitos. não deve ter um conto. Você tem sua amiga Conceição, né? Acho que é sua vizinha, né? É, Também minha um amiga abraço pra próxima e tal. Conceição. Eu não conheço outro. né? Só eu e ela. É só você e ela. Assim, é uma profissão assim que dá pro cara ser bem de vida, ganhar grana e tal. E como é isso assim? Sim. É de boa falar? Tranquilo? Inclusive, a fonoaudiologia, ela tá no top rank entre as 20 profissões mais promissoras no mundo, né? Inclusive porque a gente tava falando nos bastidores sobre IA, é uma coisa que a IA não vai conseguir substituir, é essa questão do poder da comunicação e de identificar as dificuldades de comunicação e aperfeiçoá-las. Então, por a gente ter isso também como objeto da nossa profissão, a fonoaudiologia, ela desponta aí. Se você abrir ranking das 20 mais profissões que vão... As profissões do futuro, as profissões que não vão acabar, as profissões que vão ser mais bem remuneradas, mais bem reconhecidas, é a fonoaudiologia. O curso da fonoaudiologia da UFES aqui, eu fui banca da primeira turma, acho que deve ter uns 10 anos já. Agora tem lagarto também. Então, como eu tenho uma equipe, eu hoje tenho dificuldade em conseguir recrutar profissionais, porque a gente está num momento, na crista da onda, porque toda profissão tem as suas ondas, né? Ok. Então a gente está de novo na crista da onda aí das profissões, onde eu tenho dificuldade de conseguir um profissional, obviamente capacitado, para trabalhar com a gente. Porque cada um está nas suas coisas, e aí hoje a gente consegue ter um mercado financeiro também mais interessante, mas eu acabo comparando muito a fono com uma carreira de cantor, que dá para você ser um cantor de barzinho, mas dá para você ser Roberto Carlos. Entre um e outro, qual é a profissão? Cantor. Mas existe um nicho, uma gama muito diferente que vai trazer que o cara é o cantor de barzinho, com todo respeito ao cantor de barzinho, claro, não é isso, né? Tendo vários cantores de barzinho e que se tornam aí depois grandes cantores, grandes artistas. Mas Mas a já gente que sabe já que tá o cantor falando, do né? Brasil não tem a mesma renda e a mesma Sim. receita que Roberto Carlos. Isso, Né? receita, É isso que vida, a gente tá falando. vida, reconhecimento dos pares também, né? Reconhecimento como um bom profissional, né? Então, não é só o financeiro, é o geral, né? Então, tem essa diferença. Então, Dá pra ganhar dinheiro com dá pra fonoaudiologia. ganhar dinheiro com fonoaudiologia, assim. Aí, E- sempre, Thiago. E tem senhoras, mercado aí, senhores. a gente tá aí no... E é um Uma coisa mercado que tá muito... tem vaga, assim. Sim. Quase eu abri o meu WhatsApp aqui para você, te mostra aqui hoje quantas oportunidades de trabalho chegam assim, não para mim, né? Que chegam nos grupos, né? Oportunidade de trabalho. Hoje eu recebi da PAI aqui, da Prefeitura do Interior, não sei da onde. Aí eu recebi uma semana passada assim, oportunidade para o fonoaudiólogo clínico em Itabaiana, já com agenda de pacientes para atender. É só chegar a trabalhar e já tá com a agenda fechada, né? Então, tem essas propostas de trabalho também. Então, de fato, o trabalho não está faltando. E duas coisas que têm despontado até para a moçada nova que está pensando sobre isso, é a área de TEA, né? A área de TEA crescimento. Eita, rapaz. Vê, peraí. Que aí... Você não vai me deixar mentir, certo? É o Olha o que eu anotei aqui pra perguntar. Aí viu? nem eu tampouco vi, né?
É a área de TEA e a área de chama apraxia de fala na infância. São duas áreas que estão crescendo muito, principalmente a área de TEA, né? Não só na fonoaudiologia. A área TEA é uma área que vem crescendo muito. A gente gravou um podcast com uma pessoa super importante, super entendida desse tema. Ela passou um dado pra gente que mais ou menos há 5, 10 anos atrás, né, Ricardinho? Mais ou menos a cada 160 crianças que nasciam, era identificada um TEA. Hoje, a cada... na verdade, era 134. Hoje, a cada 62 crianças que nascem, uma é identificada. A coisa aumentou muito e aí começa a ter o quê? Necessidade de profissionais, né? Assim como na minha área também de envelhecimento, porque as pessoas estão envelhecendo. A gente está discutindo hoje se as pessoas vão chegar a 140 anos de idade. A gente está discutindo isso dentro da ciência, né? Se já nasceu o cara que... Pronto, você pode ser esse cara, né? Acho que não, mas não é da nossa geração ainda não. Mas se discute se o cara que vai fazer 130, esse ele já nasceu, ele tá para nascer ainda. Não sei, né? Talvez Bruno quebre a nossa estatística da ciência. Mas o que eu quero falar aí, quero falar... Bruno, lembra na nossa época, o cara que tinha 50 anos, 55, ele já estava se preparando com o pé na cova. Era assim que a gente via. Então, um cara de 55, 60 não tinha isso de viajar. Hoje eu vejo meus pais, que são meus modelos em relação ao envelhecimento, fazem tudo, ativos, levam meus filhos para passear, viajam junto. Meu pai tem 73, minha mãe tem 67. Minha mãe luta boxe, dá pau lá no professor, no professor na academia, me manda os vídeos, eu ponho na aula dos meus alunos. Olha aqui, ó, tá vendo essa senhora aqui, ó, papa, 60 e pouco, quem é? Minha mãe, né? Aí eu coloco isso lá É outra coisa, cara. Então não tem como comparar a nossa época que as pessoas de 55, 60 estavam se preparando para morrer. O cara com 50, 60 anos já sabe se quer pagode, se quer axé, se quer casar com homem, se quer casar com mulher, se quer ter filho, se não quer, qual a profissão que ele quer. Então ele tá ali na crista 50, 60 anos. É uma idade hoje em dia que você, de fato, passa a ser uma idade que você consegue aproveitar mais, né? A turma diz que os 40 são o novo 15, né? É por isso que tem tanta gente comemorando 40 anos. É sério isso, pô. É, né? É sério isso. Você deve estar indo pra uma cacetada de aniversário de 40 anos. O que eu tô indo de aniversário de 40 anos, e sabe o que é melhor? Tanto de homens quanto de mulheres, né? Porque as mulheres que tinham esse negócio dos 15 anos, tal, agora é 40 anos, tanto de homem quanto de mulher, meu amigo. Isso é se ressentindo, porque na época ninguém fez aniversário pra eles de debutante, né? Os homens, né? Com certeza. E a galera já resolvida, a galera já com a vida meio encaminhada, não sei o que, tá, e vai lá, meu irmão. Inclusive, agora que eu sei, você me chama dos seus 40 anos, viu? Pra festa dos seus 40 Rapaz, anos. Você que é um cara festeiro, com certeza, quem vai fazer em dia diferente, né? Esse sábado, o seu vai ser no outro. Não, rapaz, e o pior, quando eu tomei essa decisão de fazer o Iron Man, eu tive que escolher, ou faz uma festa, que nem a coisa de guri, né? Meu filho escolha. Ou você quer uma festa, ou você não sei o que. Tipo, você quer uma festa, ou você quer comprar uma bike. Sim. Vai ter que comprar uma bike, velho, não tem jeito. Vai ter que comprar uma bike. Vamos entrar num acordo aí pra gente fazer festas em A dias gente faz diferentes, né? vai pra uma pizzaria, faz um rodízio, né? Ou um samba, quem sabe, né? Um samba, quem sabe. Ô, Thiago, me diz uma coisa. Quando você era criança, né? Quando você tava lá atrás, criança mesmo, quando perguntavam o que é que você queria ser quando você crescesse, você dizia o quê? Caramba, agora você me pegou, viu? Oi, Thiago. Não te chamava de Tiaguinho nem a pau, né? Mas hoje eu sou mais chamado de Tiaguinho do que Tiagão. Messi? Sério? Talvez porque eu me considero uma pessoa muito carinhosa e as pessoas que eu gosto, eu abraço, eu beijo, eu digo que amo, eu levo presente, no aniversário eu levo, porque eu sou assim, né? Então hoje acaba, acho que mais de uma forma mais carinhosa, mas tem... Tiaguinho, você quer ser o quê quando crescer? O que é que você dizia? Pai, você tá me falando aí, eu tô tentando puxar aí na memória, mas eu honestamente, eu não lembro o que é. Igual o meu filho mais novo, que a gente pergunta pra ele tava na fase que... Aí eu pergunto, pai, você vai fazer o quê quando você crescer? Ele dizia, nada. Aí eu, tanto investimento, bota na escola, bota no inglês, bota no não sei aonde, enfim. Aí agora ele já disse que quer na área de computação igual o irmão, né? Ou aquela velha jogador de futebol. Mas eu, honestamente, se eu falar outra coisa hoje, eu tô mentindo. Então, eu realmente não lembro o que é que eu dizia que eu ia fazer. Não lembro. Se pudesse me pegou. Voltar ali pro hoje, sim, né, no auge dos seus 40 anos, no dia 26 de novembro. Nascido em 26 de novembro de 84.
né? Se você pudesse voltar 20 anos e dar um conselho, mandar um recado ali pro Tiaguinho ali do CCPA, primeiro e segundo ano, o que é que você diria? Cara, pensaria o seguinte, que a gente tem que focar nos nossos objetivos, no que a gente quer. Foque, né? Falando para mim mesmo, foque nos seus objetivos, faça o que você quer, ouça pessoas mais velhas, mais experientes, que você sabe que gostam de você e que querem cuidar de você. Não vai dar bola para quem não é importante para você. E não deixe que as pessoas atrapalhem ali aquilo que você tá, porque vai aparecer, né? Vai aparecer na vida de todo mundo, uns mais, outros menos. Vai aparecer quem queira te derrubar, quem queira puxar tapete, quem queira ter inveja. Então a gente precisa de alguma maneira se blindar um pouquinho com relação a isso, né? Então eu diria isso, faz no que você acha, não necessariamente naquilo que dá dinheiro, não necessariamente aquilo, eu vou fazer porque fulano não fez e deu certo, ou porque meu pai é médico e você é médico, porque meu pai é engenheiro e você é engenheiro. Mas tenta fazer aquilo que você gosta, que é o que eu pratico na minha casa, que eu entendo que isso é a melhor forma. Eu nunca recebi pressão do meu pai nem da minha mãe para estudar X ou Y profissão, e eu acho que essa é a decisão acertada, né? De vez em quando minha esposa falar, eu quero que esse menino seja isso, que seja aquilo, eu falo, Marcele, né, minha esposa? Beijo, Marcele, pra você dizer que eu falei de você. Vai ganhar uns pontinhos em casa, no nosso jogo conjugal, né? Na nossa negociação. Na nossa negociação. Somos todos vendedores. É verdade. Em algum momento somos vendedores. Então a gente, eu falo, não fala isso. Não, mas eu tô brincando, mas eu não falo isso nem de brincadeira, porque a gente fala uma coisa e quem tá em formação e desenvolvimento pode receber de uma outra forma, né? Então eu sempre tive um cuidado, tenho, né? Um já tá na faculdade, o outro ainda tá no 5º ano, que mudou tudo, né, Bruno? Tenho dificuldade em falar nono ano, que nono ano, antiga 8ª série, né? Na nossa época. Então tenho esse cuidado para que a pessoa faça, porque sem dúvida, olhando hoje para trás, eu acho que eu tenho dado certo na minha profissão porque eu faço o que eu gosto. E, inclusive, acabei sendo modelo para minha esposa, que é advogada de formação, ela fez direito, logo se formou. E aí, vai matar o que eu disse. Depois de velha, ela quis fazer outra faculdade agora. Ela se formou tem 2 anos, eu acho, de novo. Vai ter problema, meu velho. Se vire aí. Sofazinho eu tô esperando. Tenho certeza que ele vai mandar. Ô, Gabi, tem como cortar? Tem como editar? Não, eu não vou cortar, não. Sou eu que corto e viro em casa. Ela tá fazendo fono. Não, aí ela não tá fazendo falta, até todo mundo fala, você devia ter feito, já tem a clínica, já tem tudo isso, enfim, mas ela... Seu pai é engenheiro! Pois é, exatamente. Mas ela dizia bem assim, que ela trabalhava num banco, era gerente de um grande banco aqui em Aracaju, mas ela não gostava do que fazia. E aí ela me via saindo de manhã cedo, voltando. Sorrindo, comprando presente pro povo. Isso, feliz, realizado e tudo mais. E ela dizia, eu quero fazer uma faculdade, que eu quero sair de casa como você sai todos os dias. Então, e ela falou isso na formatura, no convite, e falou para as pessoas. E ela fez o quê? Nutrição. Né? Esqueci de falar, né? Não foi fono e nem engenharia. E aí ela fez nutrição e tá super bem hoje. Hoje ela é representante de uma marca grande, aí, uma multinacional grande. E tá super bem e feliz trabalhando como ela se espelhava. E é bom a gente ser espelho positivo, né? Sim. Então, veja, isso aí não gera inveja. Não é isso. É porque você veja aquele modelo que eu acho que é uma forma que a gente deve ver as pessoas. Né? Então, eu nunca tive... Você começou falando de Ivete para minha surpresa, né? Nunca imaginei que você ia tocar nesse assunto. Mas você começou falando, nunca tive... eu tenho inveja de Ivete. São 3 pessoas, talvez pela comunicação, que eu admiro. Brasileira, que eu sou muito, muito raiz. Acho que a gente paga muito pau para a turma lá de fora. Ivete, William Bonner e Silvio Santos. E os 3 têm um poder de comunicação muito grande. E os 3 têm uma marca de espontaneidade muito grande. Então, se eu pudesse conhecer 3 pessoas, todo mundo que me conhece sabe que são essas 3 pessoas. Ivete até, de alguma forma, já tomou um café lá em casa. Não, mentira. É a única mulher que minha esposa tem ciúme. Não é isso. Infelizmente, não é verdade. Mas... Marcele, né? Marcele. Ô, Marcele. Ciúme da Veveta, Ricardinho. É a única mulher que ela não tem ciúme, na verdade. Tem ciúme. Não, ela, o resto todas ela tem. Algumas coisas, né? Então, ela cheguei até a conhecer de alguma forma e tal, a vê-la aqui num Precaju.
no trio. Na época que eu trabalhava com outra cantora aqui que cantou com ela e tudo mais. Então, usei a benese de ser fonoaudiólogo de uma Maísa cantora. Reis. Maísa Reis. Acertei. Acertei. E aí, cara, sempre canta com Ivete. Falei, pô, mas não quer. Eu não queria misturar as coisas, porque eu sempre fui muito profissional. Então, se alguém pensasse que isso colocasse em xeque meu profissionalismo, não, porque você tá, Maísa vive com cantando. Não, é uma coisa, outra coisa e outra coisa. Então, Maísa só foi saber que eu era fã de Ivete já assim, depois que a gente depois que a gente criou alguma amizade, né? Enfim, então, são 3 pessoas que eu gostaria de conhecer e de saber um pouquinho mais da... Você corra atrás de conhecer Silvio Santos, né? Tô querendo botar infelizmente... pressão, não. Infelizmente... E hoje em dia deve estar difícil, hein? Bem difícil. Nem o SBT tá vendo ele. É verdade, porque é verdade. O velho é Mas sensacional. é isso aí, Tiagão, ao longo isso. dessa jornada, qual foi o momento mais difícil da sua carreira, mais desafiador da sua carreira? Mais desafiador, Você lembra assim, rapaz, ali foi uma fase, né, que realmente uma foi- fase desafiadora. Vou tentar lembrar, pode ser mais de uma? Claro, gente. Eu vou lembrando aquilo que você está falando, que como a gente não conversou, não definiu nada assim do que a gente ia discutir, então eu vou lembrando e vou falando. Eu lembro quando eu entrei, eu fui professor da UFES já aqui. Sim. Fui professor, existem 2 categorias da UFES. Professor efetivo, que é aquele que faz o concurso e fica pro Ok. resto da vida, e o professor substituto, que ele faz o concurso igualmente, é concursado, diário oficial, mas ele fica até 2 anos. Eu fui professor substituto. Porque o efetivo é dedicação exclusiva. Ele não pode atender, não posso fazer consultório, não pode fazer nada disso. Então, eu nunca tive interesse em largar, porque eu acho que o que enriquece a minha fala nas aulas é o meu dia a dia, né? Tava aqui antes de vir para cá, tava no consultório até às 8 agora. Então, eu não falo do que está no livro, eu falo do que vivencio, da prática, do que está no livro e se dá certo ou não dá certo no paciente. Então, na época que eu entrei na UFS, eu entrei jovem, né? Acho que eu tinha, sei lá, 8 anos de profissão, fiz o concurso e passei, né? Então, foi uma época desafiadora. Essa época que eu fui para São Paulo e É conheci... difícil passar, não. É difícil, porque é um concurso público normal, só que esse tem um tempo muito grande, porque você tem que fazer uma prova escrita, tem uma apresentação oral, tem a prova... São 3 provas, né, para fazer. É uma bateria, uma pressão, uma carga pesada, né? E quando eu fui também para São Paulo, para a primeira especialização, porque eu caí na especialização, né, e em São Paulo, né, então naquele mundo de coisas que Você São deve ter Paulo chegado em todo São Paulo ali com 21, oferece... 22, não foi? Não, menos. Não, é isso mesmo, 21, 22, por aí. Então, muito jovem, só. Eu ficava na casa de alguns amigos daqui de Aracaju que já faziam residência lá, né? Era alguma coisa assim, até me organizar. Então, foi uma época bem desafiadora, mas eu agradeço porque isso cria uma carcaça, isso cria uma maturidade, cria uma resiliência muito grande. Então, hoje, quando eu escuto algum tipo de piada por conta do sotaque, de onde eu venho e tudo mais... aí a vida, assim, ela, mesmo assim, teve a incumbência de mostrar as coisas, né, acontecendo. E quando eu tive a oportunidade de 2015 ou 14, acho que foi a primeira vez que eu fui chamado... Não, 2011 eu fui chamado pela primeira vez para dar aula no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que é o nosso maior congresso, em Brasília. Aquele também foi uma fase muito importante da minha vida. E em 2016 ou 2017 eu fui chamado para dar aula em São Paulo. E aí foi que eu pensei, né? O nordestino venceu, né? Eu cheguei, fui para lá, sofri tudo que eu sofri. E agora eu tô voltando lá para ensiná-los. E eu nunca gostei de criar essa bandeira. Eu sou nordestino, paulista, não, porque eu tenho muitos amigos, eu amo São Paulo. Devo muita coisa a São Paulo, mas isso é inegável, né? Isso é inegável. Então, essa parte do bullying, do ser nordestino, isso é dentro da área da saúde. Talvez na sua área da publicidade, na área de marketing, de vendas, isso não seja tão importante. Mas na área de saúde, São Paulo sempre foi o grande berço da ciência. E ainda é, né? Só que hoje isso é descentralizado. Hoje, se o cara quiser fazer uma boa pós-graduação aqui, ele consegue fazer. Na minha época, eu tinha que ir a São Paulo. Mas né? é muito louco. A gente, quanto sociedade, ainda está falando sobre esse tipo de coisa, né? Tá, Bruno. Tá, e não só na área de saúde, né? Acho que Não, tudo que a gente vê aí, isso é um tema tão velho, mas tão mas atual, né? ainda Meu é. Deus do céu. É igual o racismo, né? Eu também Sim. acabei me apropriando, estudando um pouquinho mais sobre o racismo. E inacreditável a gente ter que discutir determinados assuntos como esse. Mas acho que uns 3, 4 anos
eu fui para São Paulo e fui de lazer. Então fui eu, minha esposa, meus filhos, e a gente foi para Parque da Mônica, Aquário, parará. E aí a gente pegou um táxi saindo do aeroporto de Guarulhos para o hotel. E aí eu falei, Célio, vai começar. Pelo jeito que ele tava me perguntando as coisas, vai começar. Eu só olhava para trás, vai começar. Aí ele começou assim, você só tem esses 2 filhos aí? Português, né? Joia. Aí eu só. Aí ele não se contentou. Ele disse, por quê? Não, porque lá no Nordeste tem 3, 10, 15 filhos, né? Aí eu disse, cara, isso aí era 1580. Se você for na periferia aqui de São Paulo, as pessoas também continuam tendo 8, 10, 12, 15 filhos. Porque aí tem a ver com a parte socioeconômica e cultural. Então isso não é mais a realidade. Aí ele insistindo, aí começou piada. Sério, De Guarulhos bicho? até a Paulista, é 1 hora de piada, né? E ele lá. Sério, não Foi. acredito. Aí quando cheguei, que eu tirei as malas assim na frente do hotel, aí ele falou, eita, que essa mala deve estar cheia de jabá. Aí eu falei, ele falou, ele não percebia, porque eu dando fora no cara, ia cortando ele. E aí eu falei, jabá não tem, mas aquele queijo coalho que você é doido pra comer, tem, tá cheio, infelizmente você não vai poder provar, né? Aí eu acho que foi quando caiu a ficha dele, né? Aí eu disse, olha, bom trabalho, viu? E cuidado no português. Aí eu falei isso. Pronto, ele saiu, fez aquela cara. Então, acho que isso hoje em dia realmente não... né? Hoje tem nome, né? Essa misoginia aí não rola mais. Mas rola. Não rola, mas rola, né? Não rola, mas rola. Não deveria, mas... Deus, eu nunca passei por isso. Velho. Talvez pela sua área, né? Essa do táxi foi uma coisa pontual, né? Mas dentro da área de saúde... Imagine, comigo. Nego vinha com conversinha mole pra cima de mim. Ai, peita pra lá mesmo. Ele louco. Mas aí tem. Aí depois eu comecei a fazer doutorado na Argentina e passei a dar aula na Argentina também, em países da língua espanhola, porque eu passei a me aprofundar. Eu falei, não, eu vi que tem um mercado ali, eu comecei a estudar espanhol e aí hoje eu dou aula em vários países da língua espanhola. E aí, inclusive, teve uma que foi muito marcante para mim, que foi quando eu fui dar aula em Mendonça. Eu sou uma outra aba da minha vida que não está aí, talvez não esteja, não sei se está na carta da sua manga, né? Mas é um prazer que eu tenho na minha vida, é a enologia, a cultura dos vinhos, né? Então eu fui chamado para dar aula em Mendonça, Você tem um estilo lorde danado. Aí eu falei, aí quando o cara me chamou, quando o cara me chamou, eu falei, claro que eu aceito, inclusive você pode me pagar em vinho, não precisa nem me pagar, você me dando umas garrafas de vinho já tá, porque é um prazer da gente sair daqui, eu saí de Aracaju, né, para poder dar aula em Mendonça, tão mais perto de São Paulo, onde estão todos os outros, mas talvez tenha algumas características que eu fui convidado, né, e outras pessoas, obviamente, já foram e vão ser, mas é um ponto importante aí nesse caminho, né? E foi um desafio, né? Foi um grande desafio, mas deu certo e continuo aí. Escrevi já artigo em espanhol também, e aí acabei me debruçando, porque eu gostei muito de espanhol, então hoje foi abro para espanhol. os Estados Unidos prestar um congresso? O congresso dos Estados Unidos foi agora, faz 15 dias, né? Chama The Voice Foundation, é o maior congresso da área de voz do mundo. E aí até voltando nesse tema de carreira aí, né, para a turma que está mais jovem, eu já tive a oportunidade de ver para vários outros congressos internacionais em vários outros países, e tem esse congresso específico da área de voz, que é o maior congresso de voz do mundo, que sempre acontece na Filadélfia, nos Estados Unidos. Todo ano é lá. Porque a maioria dos congressos é assim, um ano no Canadá, outro em Paris, vai mudando. Esse, todo ano, no mesmo centro de convenções, é um congresso bem tradicional. Então eu tinha... Pegou não? Não. Não entendeu não? É Filadélfia, pô. Explica pra turma aí, que acho que nem todo mundo vai essa música pegar, é o né? tema de Rock, o Lutador. Então faça de novo a música. Rock Balboa. Aqui, papai. É isso aí. Inclusive, abrindo uma grande aspas aí, Ricardo, foi graças a ele. Fui lá conhecer a escadaria de Rock Balboa, né? Sério? Só que eu tô recém-cirurgiado. E aí eu subi as escadas e desci, lá em cima tem um museu, enfim. E aí desci mancando e vim. Foi um dia que eu fui inventar de fazer as escadarias lá. Mas... Sério, bicho? Que massa. Tem foto aí? Tem. Cadê? Mostra aí, pô. Na foto não mostra que eu tô Não, no mostrador, né? Você Mas assim, a escadaria a escadaria lá? Sim, a escadaria não é nada assim. É porque eu tô com uma limitação do meu quadril, né? Mas não é nada assim de... Escadaria. Não. É porque eu tava... Tem piores, viu? Montmartre mesmo em Paris, bicho. Cadê? A escadaria de Montmartre ali é sinistra. Que massa, velho. Um dos meus sonhos é subir aquela escadaria, velho. Sério? Meu pai,
Que irado, bicho. Então tem uns 4 lances desse de escada. E em cima tem um museu que eu queria conhecer, o museu de Museu do Rock. Não, Museu de Arte Moderna. E aí eu falei, não tô aqui, né? Como é que eu não vou subir, irado, né? Velho. Aí fui, né? Aí subi Que lá. irado. Mas aí Sim, e o pessoal em casa não vai ver, não, é? Vê se você consegue apontar pra câmera, Tiagão. Pra qual? Pra 2. Veja aí. Dê Aí. um zoom na tela. Ah, dá pra ver. Dá? Dê um zoom na tela aí. Aí. Ah, aí. Foi? Sim. Pronto. Aí, pronto. Pronto. Pronto eu falo, né? Porra, que massa, Mas, Tiagão. já que você falou Que do... massa, velho. Acho que na verdade essa aqui acaba tendo uma ideia um pouquinho melhor. Que dá pra você não- ver que o realmente museu tá lá em parece- Não cima. parece ser tão grande, não. Não é nada... Não, é mais... E aí Rapaz, as pessoas fazem vídeo, subindo, descendo, imitando. E aí, aqui é ele. Eu e o Rock Balboa, que as pessoas ficam em fila, mas aí eu não fiquei na fila. eu ia Não, ficar não. fácil. Uma fila quilométrica pra ter foto com estátua. Aí não... É pra isso aqui, é. Você é fã, né? Aí você tem Meu que, né? pai era mas fãzaço eu do não- Rock Balboa. Pô. Eu não iria, não. Eu não fui, não. Enfim, Quando então... eu tava terminando Não a sou tão maratona. fã de rock assim, né? Que a gente tá falando do quê? Pra falar tá falando da Filadélfia, né? Dos congressos, né? Enfim, aí foi essa a oportunidade. Então, sonhei, planejei, é isso que essa mensagem que eu quero dizer para as pessoas. Que parece que muitas vezes eventos maiores como esses são eventos que são mais inalcançáveis. De fato, existe uma complexidade para você fazer um congresso nos Estados Unidos, desde a tirada de um passaporte, passando por visto, aí vem a complicação, né, da língua, por isso que é importante a gente estudar a língua universal, que é o inglês, e é a língua da ciência. E todas as questões relacionadas ao congresso, ao dólar, que está um absurdo, né? Inclusive, semana que vem deve chegar a minha fatura e talvez eu não estivesse tão feliz como eu estou hoje, falando aqui com vocês. Mas aí, semana que vem, a gente sofre pela fatura que vai chegar, né? Então, existem alguns complicadores. Algumas pessoas, por exemplo, vão para lá e fazem aula de inglês uns 3, 4 meses para se preparar. E eu não fiz porque eu já morei na Inglaterra. Não falei isso, mas já morei na Inglaterra com 14 anos. Fiz um intercâmbio. Morei 4 meses em Newcastle. Então, acho que esse é o fator da minha vida que me faz ser assim. Tô aqui com o Bruno, tá massa, tô com o Ricardo, tá massa, mas eu vou pro congresso. Minha esposa ia, mas teve um problema, não pôde ir. Não vai, mas eu não deixo de ir. Porque eu me considero um cara assim do mundo. Precisa ir, eu gosto, quero ir. Sempre fui assim, desde a faculdade. Tem um congresso lá em Brasília. Não conheço ninguém em Brasília, nunca fui, nada. Vou porque eu quero ir. Não vou esperar Bruno, meu grande amigo, ir para poder fazer aquilo dali. E aí pronto, foi isso. E aí eu falei, né? Bom, eu vou sair de Aracaju para um congresso que tem um investimento altíssimo. Eu não vou de mãos abanando. Aí foi quando eu falei, vou levar alguns trabalhos científicos para apresentar do grupo de pesquisa. Aí eu falei, vou submeter 3. Mas é um congresso que é mais voltado para a voz profissional. O que é voz profissional? São todos aqueles profissionais que trabalham com a voz. Professor, advogado, cantor, radialista, podcaster. Eu apresentei um trabalho sobre os casters, que são esses caras que ficam narrando o jogo, tipo um CBLOL. Falam não sei quantas horas, gritam. Vocês devem saber como é que funciona, né? Uhum. Essa parte dos casters aí. E, enfim, então eu levei 3 trabalhos, a gente mandou 3 trabalhos e os 3 foram aprovados. E 2 na área de câncer e 1 na área da voz trans, que é uma pesquisa desenvolvida aqui no ambulatório do trans da UFES. E aí foi aprovado, tem aprovado, e agora? Vai, Tiago. E aí, Tiago vai, se prepara, se organiza. Na noite do congresso, na pré-apresentação, não dorme, fica lá ensaiando, feito um maluco. São 6 minutos de apresentação. Se você passa disso, uma luz acende e desliga seu microfone. Então tem que ser 6, não é que nem no Brasil que tudo, não, mas um pouco, desculpa aí, passei do horário, a organização foi mal, desculpa. Não, lá tem que ser naquilo dali. Tanto é que eu terminei minha apresentação lá em 5 minutos. Com receio de não conseguir, mas a gente se prepara, por isso que a gente pode, quando a gente se prepara para alguma coisa, a chance daquilo dar certo. E você foi sozinho? Eu fui sozinho, né? Mas tinha alguns colegas daqui do Brasil, que foram do Rio, de São Paulo, de João Pessoa, a maioria de São Paulo, né? E que foram pro congresso, que eu já conhecia, né? E que aí a gente ficou lá companheiros durante o congresso. E aí foi uma puta experiência, muito, muito positiva, de várias ordens. E aí muita história para contar, além dos perrengues que a gente passa aí durante qualquer viagem, mas para um lugar mais longe a gente sempre tem uns perrenguezinhos, né? Mas enfim, mas aí deu tudo certo. Mais um sonho, mais uma meta batida, e eu tenho várias outras ainda, inclusive metas
de profissão e metas também de vida pessoal, abrir essa aba do vinho. Eu tenho um sonho, já sentei até comigo pra gente abrir uma adega aqui em Aracaju. Eu tenho vontade, né? Mas eu quero ser aquele cara que, Ricardo, vai lá, quer dar um presente, um vinho pra esposa. Ricardo, você quer gastar quanto? Entre 50, 100, 200, 300, 400. Ela gosta de vinho, ela conhece vinho, ela não sabe de nada, ela gosta de vinho branco. Pronto. Esse aqui agrada mais paladares, é mais fácil. Mas eu quero estar lá para fazer isso, não quero só para ter por ter, né? Mas aí vem minha esposa e pergunta, que horas você vai fazer isso? Aí eu disse, não sei, por isso que esse projeto não pode ir para frente nesse momento. O que é que te dá, estamos chegando aí no finalzinho do nosso episódio, o que é que te dá mais tesão, assim, no seu dia a dia? Mais paixão, que faz realmente você deixar o coração quentinho ali, dentro de todas essas esferas que você atua? Deixa eu pensar aqui. Eu vou te dar duas respostas. Vendo quem me procura que chega ruim e sai bom. É muito bom você chegar, uma pessoa que chega lá, nada, e depois falando, voltando a trabalhar. Como exemplo, agora sábado eu estava numa festa junina, num condomínio, e aí quando eu falei, opa, é fulaninho. Ele foi meu paciente, tinha feito uma cirurgia de tireoidectomia, que é a retirada da glândula tireoide, ficou sem voz, e o cara tá lá, reinserido, falando tudo, e aí vai, te agradece, apresenta a família inteira, olha, meu fone, é isso, é isso. Então, isso te dá muito tesão de você conseguir que a pessoa chegue ruim, sem comer, se engasgando, com a sonda no nariz, com a traqueostomia, sem falar, e poder devolver aquilo. Ou, no caso de um cantor, né, de poder aperfeiçoar e fazer com que ele tenha um melhor desempenho. E, enquanto professor, é ver quando seus alunos conseguem alçar voos maiores, né, entram verdes e saem muito mais maduros. Até ontem mesmo, nesse episódio que a gente estava falando aqui, né? Ontem foi a véspera... hoje, a gente está gravando hoje, e ontem foi o dia que Aracaju parou por conta do show lá do... Agora não é mais o País do Forró, né? O País do Arrocha. Eu nunca vi isso aqui em Aracaju. E os 4 cantores que se apresentaram são daqui de Sergipe, e os 4 são acompanhados por fonoaudiólogos, foram meus ex-alunos. Então, isso te dá um prazer muito grande, né? Então, pude acompanhar algumas coisas. Eu não fui, né? Mas eu acompanhei algumas coisas no YouTube e ver aquilo, né? Ver os meus ex-alunos naquele cenário ali é muito gratificante. Então, são dois exemplos do que é que me dá tesão no dia a dia de trabalho. Show de bola. Sem o episódio, viu, seu Bruno? Episódio massa, né, Ricardinho? Sem o episódio. E dá pra falar bem. Que nível, né? Ele perguntando se já tinha acabado. Não, eu não sei, né? Não. Tá rolando ainda. Tá rolando aí. Tá rolando ainda. Mas, olha, de novo, naquele negócio que você falou, né? Uma área que a gente pensava assim, não, só treina a voz. Né? O pessoal que precisa de um fono é porque precisa melhorar a dicção, né? Uma pessoa que tem a língua enrolada, vai que a pessoa tem uma língua presa. Tem isso também, claro que tem isso também, né? Tem para todos os... Puta, e é foda um cara que tem língua presa, velho. Porque tem uma hora que você começa a prestar atenção quando é que o cara vai errar. Tipo assim, ó, se ele falar meu nome, ele vai errar. Por exemplo, sei lá. Pronto, foguete sem ré, golfições. Sim. Você sabe que o cara vai dar uma ratada numa hora dessa, né? Tem só uma dúvida rápida. Tem correção? Tem correção. É mesmo. Tem correção, A maioria Guto cortou a maioria das pessoas não sabem, né? E muitas pessoas me perguntam, quando você vê alguém falando de uma forma diferente, você não fala, porque isso pode ser uma questão muito pessoal para o indivíduo, né? Sim. Como qualquer outra coisa no indivíduo. porque você é gordo, porque você é magro, você é careca, porque o peito é grande, o peito é pequeno. Não acho que por ser profissional que eu tenha falar, Bruno, Ricardo, que não é o caso de vocês, que vocês estão muito bem, falam muito bem, obrigado. Mas a maioria das pessoas acham que isso é assim mesmo e vai morrer com aquilo dali. Então, nos casos de alteração de frenolo-lingual, que é essa pelezinha embaixo da língua, você tem tanto a opção cirúrgica, que é uma frenectomia, como uma opção fonoaudiológica, dependendo do grau de alteração, como uma opção combinada. Faz a cirurgia e depois precisa fazer fonoterapia. Entendi. Vai depender. Entendi. Tiago, pra gente fechar, eu tenho 2 perguntas. Capciosas. Não, tranquilas. Passionais. Qual a maior memória que você tem da época do colégio? Do CCPA eu sempre só tenho boas memórias, né? Foi um tempo muito bom, aprendi muito ali. E que eu acho que é uma diferença, e que isso eu sempre quis também para os meus filhos, que a escola não fosse somente um lugar de
melhorar na matemática, na ciência, no português, em história, mas que a gente construísse a nossa personalidade, né? E eu acho que a gente tem muito isso. Eu olho para os meus contemporâneos, né? Principalmente as pessoas mais próximas a mim, que a gente mantém relação até hoje, e sempre que eu posto uma foto ou outra, a professora Roberta sempre comenta, tão bom ver vocês juntos e tudo mais. De saber que a gente não só aprende português e matemática, que a gente aprende coisas para a vida. E, de fato, hoje, quando a gente vê alguém de destaque, a gente não pensa mais só naquela pessoa que tem um grande QI. A gente tenta... O foco hoje é você ver tanto o QI, né, o coeficiente de inteligência, quanto o QE, que é o coeficiente emocional. Então, até você, nos bastidores, estava citando aqui João ou Maria, que tinham na escola um determinado comportamento e que hoje são profissionais de reconhecimento, né? Por quê? Porque talvez, às vezes, talvez não, algumas situações a gente vai nivelar por isso. E às vezes eu não posso não ter uma aptidão para aquilo que é de praxe, português, matemática, ciência, história, etc. Mas eu posso ter um perfil que eu posso, né, que isso não seja o grande foco e eu tenho um desempenho, um desenvolvimento muito grande, né? Então, eu acho que o CCPA me brindou muito, eu sou muito grato e sempre falei isso e continuo falando. E não é uma escola que só trabalha pra gente, pro vestibular, mas que vai ser a gente trabalhar pra vida. Show de bola. Belíssimas palavras. Sensacional. Thiago Ferreira, meu amigo, muitíssimo obrigado, principalmente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Sei da vida corrida, da agenda atribulada, esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estamos aqui numa quarta-feira, às 22h10, gravando esse episódio, quase 10h30 da noite. Isso demonstra um comprometimento e, assim, me colocando um pouquinho como propriedade de fala, né? Devolver um pouquinho de tudo que a gente aprendeu também. Para quem nos acompanha, para quem acompanha o Foguete Sem Ré e para quem está acompanhando essa temporada aí do Foguete Sem Ré Profissões. Né, Ricardinho? Exatamente. Muito Exatamente. bom, Falou bonito também. Professor, muito bom. Não é só o Tiago que fala bonito, não. Também é bom. Bom, é isso, Muito pessoal. obrigado, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado aí vocês pela receptividade, ao Colégio CCPA, pela escolha, né? Realmente me sinto lisonjeado em ter sido lembrado para esse ofício e representar ex-alunos da escola ao longo desse tempo inteiro. Agradeço a vocês aí pela recepção, pela naturalidade, pela espontaneidade, como vocês lidam. Isso, para mim, é algo muito valoroso. E eu espero que esse episódio a gente possa trazer um pouco disso, um pouco de como que a gente pode lidar e pensar nas nossas profissões, mas também de como que a gente pode andar com a nossa vida em paralelo, sem perder vou aproveitar só minha vida lá quando eu tiver 50, 60, 70 anos, e que dá pra gente fazer as duas coisas em paralelo. Ser uma pessoa... Vida, né, Thiago? Tudo vida. Muitas pessoas me perguntam vida. isso. Como é que você consegue fazer todas essas coisas? Como é que você consegue separar? Aí eu falo, eu não separo. Eu não separo fonoaudiologia. Então, minha esposa conhece a boa parte dos professores que dão aula na minha pós, sai, é amiga, ela vai para São Paulo só, ela sai com colegas de profissão, porque se tornaram amigos também. Então, eu não separo. Vou para o Congresso nos Estados Unidos, passo mais 4 dias, vejo o Rock Balboa, né? Então a gente vai fazendo, né, sempre desse mix aí para a gente conseguir lidar com aquilo e trabalhar com o que a gente tem prazer, sem deixar de dizer assim, eu não vou olhar para trás e vou dizer assim, eu vi meus filhos nascendo, crescendo e eu não participei. Não, participo de tudo mesmo, com todo esse background aí de coisas. Tô aqui, aí saio e vou ver ele na escola jogando bola, participo da quadrilha que ele não quer participar mais agora. Enfim, então dá pra gente se organizar. E se eu puder deixar alguma mensagem pra turma aí que segue o Foguete Sem Ré, é essa, tá bom? Valeu, muito obrigado. E na próxima a gente vem falar mais de frênulo, de apneia, de ronco, de disfagia, que agora você já vai saber, eu já posso até te arguir, né? Então agora você já é quase especialista. Valeu, turma. Mais um episódio do Foguete Sem Ré Profissões. Estamos aqui neste projeto super bacana, uma collab entre o Foguete Sem Ré e o CCPA, homenageando ex-alunos, contando a trajetória dessa turma, contando a carreira de uma forma leve e descontraída, como foi o episódio de hoje, né? Eu e meu casca de bala, I love you, Ricardinho Sá. É isso, valeu, fui.